Aqui estamos nós novamente, estudando a palavra e aprendendo a falar um pouco mais do que o Senhor quer que nós possamos ser testemunhas para os outros. Como seremos testemunhas da graça de Cristo? E hoje, o tema é esse: comunhão que resiste ao distanciamento. E a gente gostaria de estar lembrando que esse tema tem a ver com o texto que está em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, que diz assim: nós somos todos membros de um só corpo, temos o mesmo Espírito e uma só esperança, para a qual todos fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai e Deus, o qual está sobre todos e em todos, agindo por meio de todos nós. Paulo, nesse capítulo, ele fala sobre relacionamento, sobre comunhão. O que quer dizer comunhão? Não sei quantos de vocês conhecem o jornalista Dário de Paula. Ele tem um programa na rádio de manhã. E há muitos anos, ele sempre que está na rádio e que ele vai falar sobre os conflitos que existem nas famílias, nas comunidades, nos bairros, ele diz assim: viver em comunidade é muito difícil. Viver em comunhão é muito difícil. Primeiramente, a gente gostaria de dizer a vocês que viver em comunhão antes da pandemia era uma situação. Viver em comunhão na pandemia é outra situação. Antes da pandemia, a gente vivia uma realidade. Hoje a gente vive outra realidade. E a gente precisa então começar a definir os termos, o que é a comunhão, para nós entendermos de que forma esse termo ele se torna importante para a nossa convivência como cristãos. O que é a palavra comunhão? Comunhão significa compartilhar ideias, projetos, sonhos, atos, atividades. Eu estou em comunhão com alguém quando eu me identifico com suas ideias, com seus projetos, com seus sonhos, com seus atos e com as suas atividades. Há um texto da palavra que diz que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então se parte do princípio que viver em comunhão é o principal desafio de todo cristão. Nós precisamos viver em comunhão. Para viver em comunhão, nós precisamos ter certeza do que nos une. Nós somos diferentes pessoas e pessoas completamente diferentes, nascidas em bairros diferentes, em cidades diferentes, em famílias diferentes, em condições sociais diferentes, tendo um comportamento ético e muito diferente. E aí, de repente, você vive para a igreja, você vem para a igreja. E na igreja você é desafiado a viver em comunhão. Mas você é temperamental, você tem um gênio difícil, você tem um comportamento complicado, você tem, às vezes, princípios éticos que não são muito perfeitamente identificáveis, e agora você se torna membro da Igreja Batista Central em Volta Redonda. De princípio, nos é ensinado que nós somos todos um. Se você se tornou crente em Cristo, você é um. Nós somos uma unidade. Em que nós somos unidos? Em que nós somos unidos? E tem um cântico que a Andréia ontem falou sobre ele, eu não sei se ela vai colocar, ela colocou para mim. Mas eu vou cantar só num pedacinho para a gente entender o que é essa comunhão que se fala que o crente deve ter. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mão dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Percebeu? Esse cântico, ele diz que, como é que você é um?
O que nos une e o que nos faz estar em comunhão é que nós somos unidos pela graça salvadora de Jesus, pelo amor do nosso Pai. Ele nos amou primeiro. E porque ele nos amou primeiro, ele nos desafia a nos amarmos uns aos outros e amar a ele sobre todas as coisas. Então, quando nós estamos em igreja, nós somos um. E o que é uma igreja? A palavra igreja vem de eclésia, que quer dizer estar junto, estar em união. O que se espera de uma igreja? Que ela seja uma igreja formada de pessoas cordiais, satisfeitas, pessoas que vieram de diferentes condições, mas estão unidas pelo amor. Este é um desafio muito grande, porque nós somos muito diferentes, e quando estamos dentro da igreja, e quando nós estamos em comunhão, não somente as virtudes aparecem, mas os defeitos. Tem gente que aqui, às vezes nós mesmos, criticamos os outros. A gente se esquece de olhar no espelho da alma e a gente critica os outros. Mas em Cristo nós somos chamados a ser uma pessoa espiritualmente transformada. Não pode haver raiva, ódio, ressentimento, não pode haver indiferença, não tem nada a ver quem fez mal para a gente no passado, porque a gente também fez mal para muita gente no passado. E se você julga de um jeito, você está dando aos outros o direito de julgar você nas mesmas condições. Quando nós nos tornamos crentes em Cristo, todo o passado desapareceu. Você não vai ter raiva de ninguém, não vai ter ódio de ninguém. Sem comunhão, nós não somos do Senhor Jesus. Comunhão traz dependência. O que é dependência? Eu dependo profundamente de estar em Cristo, na igreja. A igreja, ela é identificada e ela é comparada a um corpo, onde todos os membros de um corpo fazem parte do seu corpo. Então você não pode dizer que a mão é mais importante que o pé, que o olho é mais importante que a boca, porque você não vive sem a mão, não vive sem o pé, você não vive sem o olho, você não vive sem a boca. E mesmo os órgãos internos, nós são necessários para que nós tenhamos equilíbrio. Na igreja de Cristo, todos dependemos um do outro. É essa dependência que nos faz realmente sermos transformados. Comunhão no distanciamento. Estamos distantes, não podemos estar juntos aos domingos, às quartas-feiras, nos eventos, mas quando nós abrimos nossa televisão, quando abrimos nossa internet, nós até choramos, porque quando os pastores falam, quando os cânticos são anunciados, nós cantamos aqui. Ninguém sabe que a gente está cantando, mas a gente está louvando e às vezes a gente chora de Senhor, eu estou distante, mas eu estou perto. Essa é a graça de Cristo que nos faz estar distantes e estar perto. Comunhão até nas condições adversas. No capítulo 6 de Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso, quando ele diz exatamente assim: agindo por nós, Cristo concedeu aptidões especiais a cada um. Qualquer coisa que ele deseja que recebemos é de seu rico e depósito de dons. Nós somos um. Em situações diversas. Eu moro num bairro, você mora no outro, o meu bairro tem uma realidade, a sua tem outra, mas somos unidos em Cristo. Todo mundo é igual? Não. É outra confusão, só porque a gente está requerendo recordar isso. Nós somos física, emocionalmente, culturalmente, socialmente diferentes, mas a igualdade que nos chama a atenção é que em Cristo todas essas diferenças desaparecem e nós somos um em Cristo. Quando terminar isso tudo, qual será o novo normal? Como você vai reagir? Como você vai reagir quando essa tragédia dissipar? Somos um pelos laços do amor. E eu queria estar lembrando a vocês que tem um hino que ele fala assim: somos um pelos laços do amor. Eu queria estar lembrando com você que sabedoria e discernimento são coisas que precisamos pedir ao Senhor. E eu quero lembrar uma frase que está lá no livrinho do pastor Israel Belo de Azevedo. Ele citando
é uma pessoa, eu acho que é Agostinho Silva, aquele cantor. Se fazes, és. Se não fazes, serias. Se você está fazendo alguma coisa, você é membro da igreja. Não fica dizendo fulano não faz, fulano morcega, fulano faz mal, fulano não faz direito. Faz você. Faz sem aparecer. Sabe, sem querer levar vantagem nem aplauso. Faz porque a graça de Cristo está dentro de você. Quando você está separado, se você puder, entra pela internet e conversa com as pessoas. E fala da graça de Cristo. Fala do amor do Senhor Jesus. A comunhão, ela permanece. Porque a comunhão quer significar que nós temos ideias, projetos, sonhos, atos e atividades espirituais que nos unificam, que nos fazemos parte da Igreja de Cristo. É isso, gente, que é legal. Eu e você fazemos parte da Igreja Central. Tanta gente diferente, tanta gente, tantas pessoas com atividades diferentes, mas somos um em Cristo. Quando saímos da igreja, vamos para nossas atividades, mas como estamos lá, nós olhamos para o outro e dizemos: você é meu irmão, você é minha irmã, nós estamos unidos. Que a graça e a comunhão do Senhor esteja com vocês. Graça e paz em nome do Senhor Jesus.